A mensagem foi enviada de Victoria até Quebec. O Canadá está fazendo uma grande mudança. Frequentemente visto, de forma injusta ou não, como uma força militar secundária que dependia dos Estados Unidos para proteção e assim podia manter um tipo estranho de pacifismo, o Canadá agora está se preparando para a guerra que todos temem. Não pode haver mais restrições orçamentárias. O Canadá precisa se rearmar, reconstruir e garantir que está pronto para lutar contra uma ameaça russa que está se aproximando cada vez mais de afetar diretamente a OTAN. Uma nova era militar chegou ao Canadá e está enviando sinais de que está pronto para lutar. No dia 6 de julho, o primeiro-ministro canadense Mark Carney falou antes da cúpula da OTAN, onde se reuniu com dezenas de outros líderes das nações membros da aliança para discutir o que o grupo deveria fazer diante da difícil situação geopolítica criada pela agressão incessante de Putin. Carney tinha uma mensagem clara. Em um mundo mais perigoso e dividido, o Canadá deve reforçar sua defesa, garantir a soberania e apoiar aliados. O primeiro-ministro do Canadá declarou isso antes de acrescentar que as décadas de decisões de política externa, que fizeram com que as forças armadas canadenses fossem moldadas pela suposição de que sempre teriam o apoio de seu parceiro mais poderoso, chegaram ao fim. As premissas que moldaram décadas da defesa e da política externa do Canadá ruíram. A história está de volta com força total. A última frase é assustadoramente verdadeira. Putin trouxe de volta os horrores da era da Guerra Fria após 3 décadas com sua invasão à Ucrânia. E o medo agora é que ele em breve amplie sua agressão e a transforme em uma guerra que envolva a Europa e talvez o resto do mundo. Aqui vemos uma reviravolta total na política canadense anunciada por Carney. Por décadas, o Canadá era considerado um dos pontos fracos da OTAN, segundo o Wall Street Journal. O veículo tem razão. O país tem uma longa história de não chegar nem perto de cumprir a meta de gastos com defesa da OTAN, que é de 2% do Produto Interno Bruto, ou PIB, de cada membro. Até recentemente, em 2025, o Canadá estava gastando apenas 1,37% do seu PIB em defesa, e regularmente ficou abaixo da meta da OTAN desde que ela foi criada em 2006. Isso mudou em 2026, e vamos explorar em quanto tempo isso aconteceu. A declaração de Carney vai além da bravata de um país com potencial para ser grande potência militar. É uma declaração de intenção, um sinal para qualquer inimigo em potencial que esteja ouvindo de que o Canadá está colocando fim aos seus dias de acomodação e dependência de sua posição na OTAN, e está se preparando para se tornar uma força de combate poderosa por conta própria, pronta para qualquer guerra que surgir. Não se engane, Carney quer que Putin saiba que o Canadá está despertando. Ele está sinalizando uma nova abordagem que a AFCEA International descreve em 3 fases: reconstruir, rearmar e reduzir a dependência. O Canadá anunciou um investimento de 81 bilhões de dólares para modernizar seu exército com o programa Estratégia da Indústria de Defesa. Carney afirmou que a ordem baseada em regras do passado está desaparecendo e o Canadá precisa estar pronto para o que vier em seguida. O Canadá criou a Agência de Investimento em Defesa, DIA, para supervisionar sua nova estratégia, focada em 5 pilares que visam restaurar sua proeminência como membro-chave da OTAN. Esses pilares se enquadram nas 3 fases que a AFCEA menciona. Eles renovam relações do Canadá com parceiros da indústria, priorizam produção nacional de armas, investem em inovação militar, atuam com parceiros nacionais e garantem cadeias de suprimentos para evitar gargalos que afetem a defesa do país. Esses são os conceitos básicos, mas há muito mais. Vamos começar pela reconstrução. Para se tornar a força militar que precisa ser para ter alguma chance de competir com a Rússia ou qualquer outro inimigo, o Canadá precisa fortalecer suas forças armadas. Tudo começa pelo recrutamento, a área em que o Canadá se destacou. A Político afirma que o Canadá passa por grande mudança, com a população apoiando o apelo de Carney por forças armadas mais fortes. Essa mudança resultou em um número crescente de canadenses, especialmente das gerações mais jovens, se alistando no exército canadense. No último ano, até o verão de 2026, os alistamentos aumentaram 13%, impulsionadas pelos aumentos salariais de 20% para soldados no Canadá e pela promessa de melhores serviços sociais e moradia militar aos novos alistados. O Canadá não tinha exatamente forças armadas fracas antes. A Global Firepower classifica o país como o 28º mais poderoso entre 145 que avalia todos os anos. No entanto, para uma nação de cerca de 40 milhões de habitantes, ter apenas 63.500 militares ativos sempre foi um ponto sensível. Essas forças armadas não têm efetivo suficiente, principalmente comparado aos Estados Unidos, e os canadenses já percebem isso.
Segundo o Político, 63% dos canadenses acham que o país deve investir mais em defesa, principalmente após as tensões recentes com os Estados Unidos, tema que será abordado em breve. A BBC informa que menos membros das Forças Armadas estão deixando as Forças Armadas canadenses, enquanto a taxa de recrutamento aumenta. Tudo isso é essencial para o processo de reconstrução dentro da transformação do Canadá. Fortalecer as Forças Armadas exige, antes de tudo, vontade popular. O Canadá tem isso, dando-lhe uma base sólida para crescer. E construir é exatamente o que o Canadá está fazendo. O Canadá criou um documento estratégico de 58 páginas para detalhar seus compromissos de gastos previstos de agora até 2035. Esses compromissos incluem 180 bilhões de dólares dedicados à aquisição e 290 bilhões de dólares que serão investidos na infraestrutura de defesa do país. Ou seja, construir literalmente as armas e defesas que o Canadá precisa para ter chance em uma possível guerra futura. A Euromeda Empresa informa que o Canadá lançará novas medidas para combater a ameaça de guerra híbrida, representada por países como a Rússia. Segundo a embaixadora do Canadá na Ucrânia, Natalia Smots, que está de saída, o Canadá criou 2 programas com parceiros para combater a ameaça híbrida. A primeira é uma academia que formará analistas para o Canadá e garantirá o intercâmbio de informações com parceiros de defesa. O segundo é um fundo que será utilizado para apoiar as vítimas de ataques híbridos, especialmente organizações e indivíduos que talvez não tenham capacidade para resistir ao tipo de táticas de guerra híbrida que a Rússia utiliza, como invasões de hackers. Novamente, é um trabalho essencial para a reconstrução. Além de construir, o Canadá precisa se rearmar para garantir respeito às suas forças armadas diante de potências ameaçadoras. Mais pessoal e novos programas são bons, mas pouco significam diante de um poderio militar russo maior. O que atrai a atenção de Putin e de qualquer inimigo do Canadá são armas, e muitas. Antes de falarmos do rearmamento na nova defesa do Canadá, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Produzimos vídeos sobre como o poder se move e as dinâmicas geopolíticas em mudança que afetam todos nós. Se é novo aqui, inscreva-se e ative o sino para receber nossos vídeos diários. Vamos falar sobre gastos. Mencionamos como o Canadá ficou atrás dos outros membros da OTAN em seus gastos por anos, e como 2026 será a primeira vez em muito tempo que o país atingirá a meta de gastos da OTAN. Vem mais por aí. O Wall Street Journal diz que o orçamento de defesa do Canadá para 2025 prometeu 60 bilhões de dólares em gastos extras até 2030 para fortalecer as forças armadas do país. O Canadá também concordou em atingir a nova meta da OTAN de 5% do PIB em gastos até 2035. Isso será alcançado gastando 3,5% do PIB em defesa e mais 1,5% em investimentos críticos relacionados à defesa e segurança, como os programas de combate à guerra híbrida que mencionamos anteriormente. Alguns criticam a suposta falta de transparência nos planos de gastos com defesa do governo canadense, mas o ministro das Finanças do Canadá, François-Philippe Champagne, afirmou que mais detalhes serão divulgados conforme o Canadá avançar. Não há razão para duvidar de Champagne. Também há muitos indícios de onde o Canadá vai gastar a maior parte do seu dinheiro no rearmamento do plano. O Canadá busca forte integração aos planos de defesa europeus. Em dezembro de 2025, o Canadá conseguiu chegar a um acordo final para aderir ao Programa Ação de Segurança para a Europa da União Europeia, ou SAFE. O programa de 171 bilhões de dólares, descrito pela Político como um esquema de empréstimo para armas, dará ao Canadá acesso a projetos financiados em conjunto e permitirá que empresas canadenses concorram a contratos no programa SAFE. Em outras palavras, o programa alimenta vários dos pilares do novo Plano de Defesa do Canadá, incluindo o fortalecimento das relações com parceiros já existentes e o desenvolvimento do setor interno da indústria de defesa do Canadá. Mas isso é só o começo. Nos gastos com novas armas, o Canadá tem estado numa onda de compras ultimamente. As manchetes saíram em 6 de julho. Foi quando saiu a notícia de que o Canadá concordou em comprar 12 submarinos da Alemanha, no que a BBC chamou de maior acordo desse tipo já feito. Esse acordo faz com que o Canadá enfrente um problema naval importante, que é o fato de que apenas 1 em cada 4 submarinos existentes está realmente em condições de navegar. E isso também vai contribuir para aquele pilar fundamental do Canadá, de fortalecer sua própria capacidade industrial de defesa. O acordo, já acertado mas não formalizado, levou o Canadá a escolher a TKMS como fornecedora dos submarinos. Essa empresa constrói submarinos não nucleares, então o Canadá não investirá em submersíveis de ponta. Mas isso não importa.
O importante é que o Canadá está investindo após anos deixando sua marinha com submarinos inadequados. Quando prontos, esses 12 submarinos permitirão ao Canadá operar 3 simultaneamente, enquanto os demais passam por manutenção. E os submarinos poderão operar sob o gelo. Para um país que prevê conflito com a Rússia no Ártico, isso é essencial. O acordo está no início e ainda não sabemos quanto o Canadá gastará ou quando receberá os submarinos. Mas 12 submarinos não são baratos. E nessa onda de gastos, outros acordos mostram como o Canadá está rearmando suas forças armadas. Segundo o Wall Street Journal, em junho, o Canadá fechou um acordo de 1 bilhão e 760 milhões de dólares com a Austrália para adquirir um sistema de radar além do horizonte, fundamental para os planos canadenses de defender seus interesses no Ártico. Também há sugestões de que o Canadá pode estar considerando a compra de caças Gripen da Suécia, após uma visita da família real sueca ao Canadá. Esse boato surge após o Canadá colocar em espera, em 2025, o acordo para comprar 88 caças F-35 dos Estados Unidos, devido às tensões políticas que mencionamos. Tem mais. Em março, foi noticiado que o Canadá fechou um acordo de 307 milhões de dólares com a Colt para comprar 30 mil novos fuzis para o Exército, todos fabricados no Canadá. Esse acordo inclui a opção de comprar mais 35 mil fuzis e permitirá que o Canadá substitua os fuzis que vem usando há 35 anos. Sai o velho, entra o novo, junto com o novo impulso à indústria manufatureira canadense. Além de tudo isso, e apesar das tensões com os Estados Unidos, o Canadá confirmou em junho que vai comprar 26 lançadores de foguetes HIMARS, em um acordo de 2,6 bilhões de dólares, que também inclui munições, treinamento, suporte e peças de reposição. O que estamos vendo aqui é o Canadá cumprindo o que prometeu em relação aos investimentos. E isso é só o começo. Em 2026, o Canadá finalmente começou a cumprir suas obrigações com a OTAN e daqui em diante gastará ainda mais. Novos submarinos, caças, fuzis, radares e lançadores de foguetes vão reforçar e modernizar as forças armadas que ficaram estagnadas por tempo demais. Nos próximos meses e anos, ouviremos muito sobre o Canadá investindo bilhões de dólares em novas armas. Com isso, chegamos ao último dos 3 R's do Canadá: dependência. Tudo isso está relacionado ao que já mencionamos várias vezes. O Canadá está tentando desvincular sua defesa dos Estados Unidos o máximo possível, para que possa se sustentar sozinho. Isso não significa que haverá uma ruptura total nas relações entre os Estados Unidos e o Canadá. O Canadá não compraria lançadores HIMARS de alta capacidade se fosse assim. Ninguém pode negar que a relação diplomática entre as duas nações norte-americanas tem sido uma montanha-russa desde que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. E essa reviravolta mostrou ao Canadá que não pode sempre assumir que os Estados Unidos estarão prontos e dispostos a lutar para defender seu vizinho do norte, caso seja necessário. O relacionamento, antes considerado sólido, mostrou-se mais frágil do que esperado, poucos dias após Trump assumir a presidência. O governo Trump impôs tarifas ao Canadá em fevereiro de 2025, alegando que o Canadá precisa fazer mais para combater a imigração ilegal e a entrada de fentanil pela fronteira. Nos meses seguintes, Trump passou a falar em anexar o Canadá. As declarações de Trump, mesmo em tom de brincadeira, preocuparam muitos. Carney já falou sobre uma ruptura geopolítica, e mesmo com o aumento dos gastos, o Canadá tem sido alvo de críticas do Pentágono. Em maio, Elbridge Colby, que é o subsecretário de Defesa para Políticas do Pentágono, fez uma dura crítica ao Canadá, afirmando que o país não conseguiu avançar de forma convincente em seus compromissos de defesa. Tudo o que discutimos neste vídeo prova que isso é falso e não contribui para as relações. Os Estados Unidos anunciaram a suspensão de sua participação no Conselho Permanente Conjunto de Defesa para reavaliar como esse fórum contribui para a defesa compartilhada da América do Norte. Aparentemente, permanente era só uma sugestão. O Conselho Consultivo sobre Segurança Continental existe desde 1940. A suspensão da participação dos Estados Unidos, sem retirada, foi um sinal que o Canadá levou muito a sério. O Canadá não está apenas se preparando para a guerra. Está se preparando para um possível futuro em que a parceria que manteve com os Estados Unidos por tanto tempo pode não ser suficiente caso o Canadá seja atacado. Vemos assim o Canadá enviando seus próprios sinais. Apesar das críticas, o Canadá investe. Suas forças armadas se fortalecem a cada mês, enquanto o Canadá se prepara para uma guerra que espera evitar, mas precisa estar pronto. Mas com quem seria a guerra? Precisamos mesmo perguntar isso? No Canadá, o debate mudou de se haverá guerra com a Rússia para quando isso vai ocorrer. Vamos ser claros aqui. Putin provavelmente não vai enviar soldados invadindo o Canadá, pelo menos não por um bom tempo.
qualquer guerra que venha além da Ucrânia seria travada na Europa, pelo menos inicialmente. O Canadá faz parte da OTAN, assim como várias nações europeias visadas por Putin. Se Putin invadir um país como a Polônia, ou agir agressivamente no território de estados bálticos ou nórdicos, o Canadá provavelmente será chamado a apoiar. Além disso, tem o fator ártico que mencionamos anteriormente. Com a abertura das rotas de navegação do norte, Rússia e Canadá buscam fazer valer suas reivindicações. Isso pode gerar atritos, e o Canadá deve estar preparado para se defender e evitar domínio russo. Vale lembrar que o Canadá enviou cerca de 2.000 soldados à Letônia pela Operação Reassurance, e qualquer ataque a eles seria visto como um ataque ao próprio Canadá. A Rússia intensificou suas críticas ao Canadá nas últimas semanas, aumentando a tensão geopolítica que preocupa Carney e sua equipe. Em 10 de junho, a Rússia chamou o Canadá de fomentador de guerra e ameaçou retaliação após acordo de produção de drones entre Canadá e Ucrânia. A Rússia costuma ameaçar sempre que um país faz algo que Putin desaprova. O fato de Putin ameaçar o Canadá tão diretamente mostra que ele não teme a reação dos Estados Unidos, que normalmente responderiam a esse tipo de intimidação. A real natureza de um Estado distante da paz foi exposta. Na verdade, ele incentiva guerras, buscando intensificar ainda mais esse conflito sangrento. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que reservam o direito de dar uma resposta apropriada após o acordo. O Canadá está certo em se preparar para uma luta, já que a Rússia parece determinada a começar uma. Voltando à questão da OTAN, o Canadá também precisa estar preparado para impor sua influência caso Putin invada um membro da OTAN na Europa. A Rússia provocou os estados bálticos e nórdicos, além da Polônia, no fim de junho e início de julho. A Polônia foi alertada pelos Estados Unidos de que a Rússia está planejando algo grande, como ataque com drones ou incursão terrestre nas próximas semanas. Alguns na OTAN, como o chefe do exército alemão, Christian Freuding, creem que a Rússia só poderá atacar um membro da OTAN no fim da década. Se isso acontecer, o artigo 5 será acionado e o Canadá será obrigado a ajudar o estado invadido. Antes, o Canadá não estava pronto, mas isso está mudando. O Canadá começa a se preparar para cumprir seu papel na guerra que todos temem que esteja chegando, e esses preparativos estão apenas começando. Com o aumento dos gastos, o Canadá deixará de ser um pequeno participante militar para se tornar uma potência respeitável, com ou sem o relacionamento especial que mantém com os Estados Unidos há décadas. Para a Ucrânia, um Canadá forte fortalece a OTAN, o que é positivo enquanto resiste à invasão russa. Falando em coisas boas da OTAN, a aliança fez algo grandioso que pode garantir que a Ucrânia lute por anos. Quer saber? Veja nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para nunca perder o que The Military Show prepara a seguir. E como sempre, obrigado por assistir.